arma lá uma casinha, ele diz que é a tenda dele, né? Armou uma casinha, porque o povo de Israel passaria por aquela região e eles seriam saqueados, mortos, exterminados. E era um exército forte. O povo da Síria ali, o rei da Síria tinha um exército tremendo. Se Israel passasse por ali, era exterminado, não ficava ninguém. Mas a palavra de Deus diz assim, que Deus não deixa que nada aconteça com nenhum de nós sem que Ele não nos avise. Fala assim, ó, Deus me avisa. Avisa mesmo. Então Deus não deixa que o inimigo se arma contra você, mas o Senhor te mostra, te revela. Entende, irmãos, o que eu estou dizendo? O quanto que isso é importante você saber, ao cuidado de Deus na vida de Israel. Deus havia um cuidado tão grande na vida de Israel, que o que acontece? O rei tinha lá seus profetas, seus alinhados, o rei da Síria, para consultar, para falar, para conversar. Mas a Bíblia diz que Deus também tinha um homem de Deus, que Deus o revelava para este homem. E este homem era Eliseu. E nós podemos observar, olha que palavra maravilhosa, irmão. No versículo 9 diz assim, ó: mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de não passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Deus avisou Eliseu que avisasse o rei de Israel não passar naquele lugar. E essa mensagem para os nossos dias de hoje é a mesma situação, irmão. Nada acontece na sua vida que o Senhor não possa te revelar ou te mostrar. Ele não deixa você cair em perigo. Só caímos em perigo se quisermos, mas o Senhor nos avisa. Antes de nós cairmos no perigo, Ele te avisa. Amém? Versículo 10 diz assim: pelo que o rei da Síria enviou aquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, e de quem tinha avisado, se guardou ali não uma e nem duas vezes. Ele não foi avisado nenhuma e nem... Ele foi avisado várias vezes, o rei, para que em toda armadilha que o rei da Síria armava, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava ao rei, e o rei era escape. O rei de Israel recebia um escape pela palavra de Eliseu, do homem de Deus. Hoje, irmão, é uma espécie, hoje mesmo, de uma pessoa como um profeta. Você vai orar com um profeta, Deus usa esse profeta e fala com você, para que você possa tomar cuidado, para que você buscar o Senhor, para que você cuide, não passar em tal lugar e tal, entendeu? Então Deus hoje usa os profetas para nos aconselhar da mesma maneira, trazendo uma palavra a você. É uma coisa tão maravilhosa que Deus faz isso. Eu lembro, a Márcia foi lá em casa uma certa época orar comigo, irmã Márcia. Depois que ela terminou de orar comigo, eu achei interessante. Fui orar com a Márcia e Deus falou para mim que Deus ia passar ali no trabalho dela, ia fazer um vento forte ali, mas que ela seria escape daquele vento. Aconteceu, Márcia? Aconteceu. Muitas pessoas lá foram afetadas por esse vírus e a Márcia foi escape dele. Mas o Senhor lá na minha casa avisou a ela. Então, da mesma maneira hoje, irmão, é assim que o Senhor nos ensina. Coisa maravilhosa. E nós podemos observar aqui que não foi uma e nem duas vezes em que Eliseu falou com o rei de Israel e ele recebeu o escape das mãos dos sírios. Versículo 11: então se perturbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ele achou que alguém no meio dele tinha avisado o rei de Israel para que não passasse ali onde ele tinha armado a arapuca, armado a casinha dele lá. Ele tinha avisado. Aí ele perguntou, reuniu todo o seu povo: não, vem cá, existe um traidor em nosso meio? Será que tem alguém aqui que está nos traindo? Mas Deus é maravilhoso, né?
Olha bem o que Deus faz. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel a palavra que tu falas na tua câmara de dormir. Amém? Tudo aquilo que o rei maquinava na sua mente contra o rei de Israel, contra Israel, Deus revelava para Eliseu. E agora como é que faz? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Veja bem, no versículo 13 ele diz assim: e ele disse: vai, vê onde ele está, para que eu envio e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Danta. Já sabia aonde Eliseu estava, na cidade de Danta. Irmão, é maravilhoso. E agora? Mandou buscar lá Eliseu. O rei da Síria mandou que buscasse Eliseu e levasse a presença dele. E então enviou para lá cavalos, carros, grande exército, os quais enviaram de noite e cercaram a cidade. A Bíblia diz que enviou muitos carros, cavalos, e lá um grande exército e cercou a cidade. No versículo 15 ele diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. E então seu moço lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? O que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E agora? Amém? Mas eu achei interessante isso aqui, irmão. Eliseu, o moço levantou de manhã, moço de Eliseu, e naquele momento que ele levanta bem cedinho, ele viu a tropa do rei da Síria, cercou todo Israel. E ele correu, voltou lá: meu senhor, e agora? O rei da Síria cercou tudo, está tudo cercado, estamos perdidos. Aí Eliseu falou para ele bem assim: olha, mais é o que estão conosco do que estão com eles. Amém? É isso que o Senhor tem ensinado para cada um de nós. Mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja o Senhor. Amém? É maravilhoso. Então Eliseu volta e diz para ele, para o moço: não se preocupa, porque Deus está conosco. Não se preocupa, porque a mão do Senhor é favorável ao nosso favor. Não se preocupa, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Não se preocupa, porque os braços, a mão do Senhor, ela é favorável a nós, ela está conosco. Para mim o que ele quis dizer foi tudo isso. Por que estar preocupado, moço? O que está conosco é maior do que está com eles. Amém? O olhar do Senhor estava sobre Israel, o olhar do Senhor está sobre nós. Então maior é o que está conosco do que o que está no mundo. É isso que a igreja precisa entender. Você saber do que, quem é que está contigo. Amém? É aquilo que nós podemos observar, como Deus usou aqui, em poucas palavras, a Renata, falando a respeito do quê? Que o Senhor Jesus é a nossa força. Ele é tudo. Ele é o Deus da nossa salvação. E que muito em breve Ele vem buscar a igreja. Então esse é o Deus a que nós servimos. Um Deus poderoso, um Deus forte. E no versículo aqui, no finalzinho, no versículo 16, o que ele diz aqui ainda? O versículo 17 diz assim: orou Eliseu e disse o Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu ora ao Senhor e fala para Deus assim: Senhor, abra os olhos desse menino, desse rapaz, abra os olhos dele para que ele possa enxergar quem é que está conosco. E Deus abre os olhos daquele moço, ele olha para os montes. O grande exército de Deus já havia tomado conta de tudo. O exército do rei da Síria se tornou minúsculo, coisinha mínima. Que bando de carroça, carroças de fogo, carruagens de fogo, tudo cercou o exército do rei da Síria. Deus abre os olhos daquele rapaz. E muitas das vezes Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar. Ele quer que você abra os seus olhos para que você enxergue esse grande exército que está conosco. Amém? Deus quer que você faça isso. Abra os olhos, enxerga quem é que está contigo, que está com a sua família, com seus filhos. Quem é? E às vezes foi necessário que Eliseu orasse. Deus abre os olhos dele, porque Eliseu já tinha visto o grande exército do Senhor. Dentro do coração de Eliseu já existia a fé. Ele sabia que Deus ia agir por ele. Então Deus quer isso de cada um de nós, que você saiba que Deus vai agir por você, por mim. A mão dele está estendida, é favorável ao nosso favor. E se a mão do Senhor está diante da sua vida, você não tem que temer nada. Ontem eu estava ouvindo uma senhora falar no meu trabalho. Ela sentiu que ela está ficando desempregada e falou da idade. Ela falou assim: porque eu já estou numa certa idade, eu não consigo mais arranjar serviço. Eu falei: peça a Deus para abrir os seus olhos. Para Deus não tem idade, não tem beleza. Para Deus tem o quê? A mão dele favorável ao nosso favor. É isso, igreja. Falei com aquela mulher: abra os seus olhos, creia que Deus vai fazer um milagre e a porta vai continuar aberta ao seu favor. É assim, irmão. E eu achei interessante aqui no versículo 17. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Aquele exército ficaram todos cegos. Não, maravilhoso demais, né, irmãos? O exército cego, ficaram cegos. Sabe o que aconteceu, irmão? Vamos lá, que nós vamos entender o que foi que aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. Deixou cego o exército. Versículo 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segue-me. A guiar-vos eis homem que buscais. O seguiu a Samaria. Eliseu pegou aquele grande exército e mandou que seguisse ele até Samaria. Levou o exército para lá para Samaria. Olha que coisa maravilhosa. E sucedeu que, chegando ele em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estava no meio de Samaria, na frente do rei de Samaria. Louvado seja Deus. Todo aquele exército estava ali, já desarmado. E quando o rei de Israel o viu, disse a Eliseu: feri-lhes, eis meu pai. Olha bem, mas ele disse: não os ferirás tu, que tomastes os prisioneiros com tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão, água,
para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Eliseu pegou a coisa tão maravilhosa, irmão. O rei de Israel queria exterminar todo aquele exército, estava com ele nas mãos. Eliseu falou: não faça isso. Faz um grande banquete, sirva a eles, dá alimento, água, pão, vinho. E fizeram um grande banquete ali, irmãos, e serviram aquele exército da Síria. E ele falou assim: depois despede ele para que eles vão até o seu senhor, para que o seu senhor saiba que tiveram em nossas mãos para destruir e nós não fizemos mal contra eles. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? E aqui no versículo, no finalzinho, ele diz assim, ó, versículo 23: apresentou-lhe um grande banquete, e comeram, beberam, e despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Síria na terra de Israel. Eles arrependeram o mal que ia fazer contra Israel, porque Israel tiveram com ele nas mãos para destruí-los, e não destruiu. Aí entra no coração do rei o quê? Deixa Israel para lá. Por quê? Porque Israel tem um Deus forte, um Deus valoroso. Então eu chamo a atenção da igreja, é isso, irmão. Às vezes nós podemos ter o seu inimigo na sua mão, mas Deus não quer que você faça um mal contra ele. É difícil, né? Mas que você ore por ele. Foi o que Eliseu fez. Eliseu orou por ele, abençoou a vida daquele povo, deu comida, alimentou eles e despediu aquele exército. Poderia ter exterminado, matado, destruído, ele estava nas mãos de Israel, mas não fizeram. Despedir aquele povo. Então Deus nos mostra isso, irmão. O maior segredo de nossa vitória consiste no quê? No perdão, no amor, na fidelidade a Deus. Quando nós perdoamos alguém, quando nós amamos alguém. Ele diz assim que nós devemos fazer o bem aos nossos inimigos e não ao dizer deles. Olha o que o rei fez ali da Síria. Enviou seu exército para destruir Israel. E Deus, usando aquele homem de Deus, apenas um homem, foi que venceu aquele exército. Não foi o exército de quem que venceu lá? Não foi o exército de Israel? Não, foi Eliseu que venceu. Através de quem? Deus na vida de Eliseu. Então Deus pode vencer, irmão, qualquer gigante. Você pode vencer qualquer gigante tendo Deus na sua vida. Qualquer gigante pode se tombar diante de você. Então Deus quer isso de cada um de nós, essa fidelidade. Às vezes a gente guarda rancor, mágoa, tristeza de alguém. Deus não quer isso. Quer que você perdoa, libera o perdão, libera o amor, deixa aí. Amém? Dá pão, dá comida, alimenta e despede o seu inimigo em paz. É assim que o Senhor tem nos ensinado. Então nós podemos observar ali que o rei de Israel vence aquele grande exército apenas com amor, perdão, perdoando e despedindo, vai embora. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, né? Apenas um homem de Deus. Deus pode, irmão. Deus quer usar o quem? Deus quer usar nós mesmos, quer te usar, quer que você seja o Eliseu na vida, que tenha a visão do Senhor, que tenha a revelação de Deus. Irmão, qualquer situação, alguma coisa que você, qualquer decisão que você for tomar, você tem que saber primeiramente, essa decisão venha do Senhor na sua vida. Ela não pode partir de você próprio. Eliseu esperou que Deus o determinasse, que Deus o dirigisse os passos dele, para que ele pudesse pegar aquela situação. Olha bem, o rei da Síria se armava, né? Armava arapuca para destruir Israel. E tudo que ele planejava lá na sua cama, no seu leito, Deus revelava para Eliseu. Fala para que o rei de Israel faça assim, 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 que ele vai bem. Irmão, Deus poderia ter destruído o exército da Síria antes de tudo isso acontecer, mas Deus permitiu, mostrando que Deus quer usar alguém. Deus quer usar alguém. Deus quer usar alguém. Viu que coisa maravilhosa? Ele poderia, desde no início, no começo lá, acabar com o rei da Síria, estava se armando contra Israel, mas Deus não fez isso. Usou através da revelação. Eliseu lá,
em Dantas, naquela cidade, sendo revelado aonde o rei da Síria estava armando contra Israel. E Deus revelando, mostrando. E Deus pega aquele exército, leva para lá, cega aquele povo, coloca lá no meio do povo de Israel. Poderia ter destruído todos eles, e Deus assim não fez. Deus orientou Eliseu do que fizesse. O rei queria já acabar, pegar o fio da espada e acabar com aquele exército. Aí que Eliseu falou: não faça tal coisa, vamos alimentá-los e vamos despedi-lo. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. E nós tenhamos o que? Visão de Deus, revelação do Senhor. Ele pode nos revelar. O Senhor nos revela que antes que o mal venha, Ele te revela. Ele pode destruir tudo antes? Pode. Mas às vezes Ele permite nós passarmos por alguma situação para que você enxergue quem é esse Deus na sua vida. Quem é Ele? Quem é Deus na sua vida? Qual o Deus que eu sirvo? Qual o Deus que nós servimos? É isso que Deus quer de você, igreja. Chama fidelidade. Que sejamos fiel ao Senhor. Amém? Quero deixar essa palavra para a igreja. É uma palavra, irmão, pequena, mas uma palavra maravilhosa. Depois leia esse livro lá e vocês vão entender que coisa maravilhosa Deus fez com Eliseu através disso aí. Amém? Vamos ficar em pé? Orar ao Senhor, agradecer a Deus. André, pode trazer uma palavra para nós domingo? Amém. Então Andrezão está escalado para domingo nos trazer uma palavra aí. Faz tempo nós não ouve, né? O irmão André, então domingo agora ele está aí, ó. Vai botar a palavrinha no óleo lá e vai nos trazer, amém? Mais uma vez, levante suas mãos para o alto. Creia que esse Deus Eliseu está aqui essa noite, e que o Deus Eliseu é favorável a nós essa noite. A mão desse Deus está estendida em nossas vidas para nos abençoar. Ele quer te abençoar, meu irmão. Basta apenas um passo só. Ele quer que você dê a Ele, e a mão dele será estendida sobre a sua vida. Deus, na vida deste povo agora, eu declaro a tua vitória em todas as áreas, na vida profissional, sentimental. Que o Senhor visite agora, que o Senhor abra as portas e venha suprir todas as necessidades da tua igreja. Eu profetizo sobre esse povo a tua vitória, porque eu sei que o meu Deus é o mesmo Deus de Eliseu, e neste Deus eu, Senhor, profetizo sobre a tua igreja toda sorte de bênção, que o nosso inimigo se curva diante de nós e saiba que há um Deus maravilhoso, há um Deus zeloso, há um Deus que cumpre a sua palavra em nossas vidas. E sobre essa palavra eu determino na sua vida vitória do Senhor. Amém? A vitória de Deus esteja sobre a sua vida. Fala comigo em nome de Jesus. Eu recebo a vitória do meu Deus sobre a minha vida. Está determinado sobre você. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente. A paz do Senhor para a igreja, o grande amor de Deus Pai e Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.